Oi pessoal, eu estou aqui de volta com mais uma edição da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Dessa vez a edição de número 26 é o Verme de Lambton, a Maldição de Durham. Então essa daqui é a capa e aqui a gente tem a miniatura que vem com a coleção. Então uma espécie de uma serpente mesmo, um verme. Então, aqui é a primeira página, tá? Muito bem. E aqui diz o Verme de Lambton, a Maldição de Durham. Na manhã do dia de Páscoa de 1420, o jovem herdeiro John Lambton retirou das águas do rio Wear um monstro abominável, com um corpo anelado e um ar demoníaco. Percebeu que essa criatura, a qual se chamou o Verme de Lambton, tinha chegado para o castigar devido aos seus hábitos depravados e arrependeu-se sinceramente. Mas infelizmente não foi suficiente. Embora John tenha conseguido vencer o dragão, seguindo os sábios conselhos de uma bruxa local, não conseguiu evitar que a sua família fosse alvo da maldição do verme durante gerações. Aqui está outra página. A vida licenciosa que o jovem John Lambton levava atraiu um abominável dragão até as terras do seu castelo. Embora tenha conseguido libertar-se dele, os seus descendentes pagaram durante muito tempo pelos seus crimes. Reza a história que John, herdeiro do castelo de Lambton, situado no condado de Durham, ao norte da Inglaterra, era um jovem libertino que passava o tempo entre festas e bebedeiras. Uma bela manhã de domingo, em vez de ir à igreja, foi ao rio Wear para se divertir a pescar. Qual não foi seu espanto quando puxou a vara? O que tinha mordido o anzol não era um peixe, mas uma criatura pesada, um enorme verme preto e viscoso, com cabeça de dragão, a boca cheia de presas e olhos de demônio, cujas guelras soltavam uma mucosidade nauseabunda. Devia ter um cheirinho maravilhoso isso, né? Aqui fala, nessa próxima página, fala sobre caçadores de dragões. John Lambton. John Lambton redimiu-se de sua juventude depravada, libertando o condado de Durham do horrível verme, mas não conseguiu proteger sua família da má sorte. A bruxa que lhe aconselhou o melhor método para derrotar a criatura advertiu-o de que, para evitar a maldição do verme, devia matar a primeira pessoa que encontrasse depois do combate. Infelizmente, quando John regressou vitorioso ao seu castelo, seu pai estava tão orgulhoso dele que estava à sua espera nas escadas e precipitou-se para o filho para o abraçar. O jovem herdeiro não foi capaz de matar o próprio pai e, em vez disso, matou seu fiel cão, que fazia parte do seu plano original. Deste modo, esperava conseguir acabar com a maldição do verme. Mas não foi o que aconteceu, e durante as 9 gerações seguintes, todos os herdeiros do castelo de Lambton tiveram mortes violentas em circunstâncias abomináveis, até que a maldição terminou. Nossa, realmente foi uma maldição, né? Quando pescou o verme de Lambton, John atraiu a má sorte para sua família durante 9 gerações, apesar das recomendações da bruxa. Aqui tem a bruxa de Lucien Levy Durmer, de 1897. É essa bruxa, né? E aqui está o herdeiro de Lambton, o John, pescando a serpente. E aqui, mais uma página. Aqui. Diz que John Lambton arrastou a sua presa monstruosa para o poço mais próximo, pensando que assim conseguiria ver-se livre dela. E, muito transtornado com este acontecimento, rumou à Terra Santa para expiar os seus pecados. No entanto, durante sua ausência, o verme saiu do poço, instalou-se na colina vizinha e cresceu de tal maneira que seu corpo anelado podia dar 9 voltas na colina. Foi a partir daí que começou a semear o pânico na região, devorando animais e crianças. Seus habitantes tentaram combatê-lo, mas assim que um deles partia o verme em 2, as suas partes voltavam a unir-se. Nossa. Algum tempo depois, John Lambton regressou da peregrinação e descobriu o que havia acontecido durante sua ausência. Arrependeu-se de não ter morto o verme na primeira vez que o viu
e decidiu libertar a região da besta humana. Antes de a enfrentar, foi consultar uma bruxa famosa que lhe deu valiosos conselhos, entre os quais que para vencer o monstro era necessário enfrentá-lo no rio Wear, usando uma armadura especial totalmente coberta de pontas de lanças afiadas. Armado desta forma, John dirigiu-se ao local onde estava o monstro, conseguiu atraí-lo ao rio e, uma vez dentro da água, deixou que o animal se enroscasse à sua volta. Deste modo, o monstro esperava conseguir asfixiá-lo, mas foi despedaçado pelas lanças que cobriam a armadura de John. Quanto mais força fazia para o apertar, mais se feria. Foi assim que o verme morreu, mas sua maldição perseguiu a família e durante 9 gerações os herdeiros da casa tiveram mortes horríveis. Aqui tem um mapinha, o condado de Durham, sede da família Lambton, mapa do cartógrafo Jodocus Ondius, para a obra de John Speed de Theatre of the Empire of the Great Britain, 1610, uma coleção particular. Aqui, esse é o condado de Durham. Em cima aqui nós temos grandes vermes, povoam o folclore britânico, como na lenda do verme de Spindlestone Hawk, quadro de Walter Crane de 1881, numa coleção particular. É esse quadro aqui, ó. Tá. E fala que verme, wurm e worm. O folclore inglês é particularmente rico em dragões provenientes das tradições celtas, saxônicas e sobretudo nórdicas. Em geral pertencem a uma espécie muito particular, o Vierm ou Worm, ou Worm em inglês. Esses vermes gigantescos não possuem asas nem patas, e seu corpo é comprido e tem escamas. É muito semelhante ao de uma serpente gigante, mas termina numa cabeça de dragão. Além disso, seu bafo é letal e tem a capacidade de regenerar-se quando seu corpo é amputado. Nas lendas britânicas, esses grandes vermes, não sei como que se lê isso, constituem muitas vezes a prova suprema com a qual um jovem herói consegue demonstrar a sua bravura. Símbolo do mal e do paganismo, esses descendentes afastados da serpente do Jardim do Éden são os mais arcaicos de todos os dragões europeus. E o verme de Lambton é um dos exemplos mais famosos desta espécie. Certo? Na dragonologia temos a segunda parte sobre adotar um dragão, né? A escolha da espécie. Né? Se quiser desfrutar da incomparável companhia de um dragão, primeiro é necessário decidir a espécie desse novo amigo, uma questão que merece alguma reflexão. Né? Aqui tem um desenho de vários dragõezinhos nascidos, olha que coisa fofa. E diz que preparem-se para o futuro. A adoção de um dragão não é algo que se possa fazer de ânimo leve, sobretudo devido à longevidade do animal. Quer se escolha um dragão asiático, cuja esperança de vida média é de 10 mil anos, né? Um dragão europeu clássico, 3 mil anos no mínimo, um dragão de metal, alguns chegam aos 5 mil, ou outra espécie, e de certeza absoluta que o dragão irá sobreviver ao seu companheiro humano. Os seus descendentes ficarão encarregados deste legado peculiar, que em algumas famílias se prolongou durante dezenas de gerações. A escolha da espécie de dragão doméstico a adotar é um assunto muito delicado, uma vez que o compromisso é a perpetuidade e a vida com um dragão implica obrigações e alegrias, diferentes consoante a raça a que pertencem. A seguir dão-se alguns conselhos práticos para auxiliar esta decisão. Aqui temos a outra página que diz que o primeiro critério a ter em conta é se deseja que o dragão seja marinho ou terrestre. Né? Como é evidente, essa escolha determinará o seu meio. E se dispuser de um lago, um rio ou um acesso ao mar, então pode-se pensar em adquirir um dragão marinho. Se se tratar de zona pública, é conveniente avisar os vizinhos, pois podem encontrá-lo quando estiverem a tomar banho. Né? Se não se dispuser dessas condições, o dragão marinho não é uma opção, pois é inútil pensar que poderá viver na banheira, tá? Não vai viver na banheira. O segundo critério consiste em determinar se o dragão deve ter asas ou não. Né? As vantagens de uma criatura alada são evidentes. Quem nunca sonhou em montar um dragão e percorrer o céu com ele? Né?
No entanto, é melhor pensar 2 vezes. A menos que esteja completamente domesticado, é difícil evitar que um dragão voador fuja. Além disso, muitas pessoas já ficaram desiludidas depois do primeiro voo porque as vertigens e o enjoo são particularmente intensos em cima de um dragão, né? Em contrapartida, o dragão sem asas pode ser montado tão comodamente como um elefante. Por último, se o dragão conseguir cuspir fogo, é importante consultar um dragonólogo qualificado, certo? Este dom precioso é bastante difícil de harmonizar com a vida cotidiana. Em qualquer caso, o jardim corre o risco de ficar reduzidos a cinzas num instante. Apesar de tudo, se se decidir adotar um dragão que cuspa fogo, é necessário domesticar a criatura de um modo infalível para evitar qualquer problema, certo? Aqui, diminuto ou gigantesco. No momento de escolher o dragão, não é suficiente seguir simplesmente as preferências pessoais. É importante ter em conta as condições materiais que se pode proporcionar ao novo protegido. Nem todas as pessoas podem acolher um Draco Magnus com 25 metros de envergadura na sua cozinha. Por isso é evidente que se deve escolher a espécie em função do habitat que se dispõe. Se se dispuser de vastas terras com grutas e um lago, pode-se adotar praticamente qualquer raça. Mas para quem vive em um apartamento, a opção razoável é o minúsculo dragão fada, né? Os dragões como esse têm uma presença imponente, mas dificilmente se podem alojar numa residência normal. Essa é uma foto do filme Dragonheart, Coração de Dragão, de Rob Cohen, de 1996. Tá aqui. E no Bestiário Fantástico nós temos os chupacabras. Na ilha de Porto Rico, todos os dias se encontram animais mortos em enxágue. O culpado é o chupacabras, um carnívoro voraz cuja natureza ainda é um mistério. Retrato de um monstro. Muitos testemunhos afirmam ter visto o chupacabras, mas as descrições da criatura são muito diferentes. Para uns, a sua pele é como de um réptil verde acinzentado e possui uma fileira de espinhas ao longo da coluna vertebral, assim como dentes proeminentes. Mantém-se em pé numa postura semelhante à do canguru. Segundo outros testemunhos, o chupacabra parece-se mais com um cão selvagem sem pelos, com os olhos excepcionalmente grandes, e as descrições apenas coincidem no tamanho, que se lhe atribui entre 1 a 1,20 m, mais ou menos, né? Desde o início dos anos 90, que um rumor persistente se espalha pela ilha caribenha de Porto Rico. Uma estranha criatura chamada chupacabras seria a responsável pela morte de inúmeros animais, entre eles muitas cabras, mas também vacas, pássaros, cavalos e ovelhas, que são sempre encontrados no mesmo estado, completamente sem sangue e com 1 ou 2 buracos profundos, perfeitamente circulares na zona do pescoço. Em geral, essas feridas são feitas por baixo da mandíbula a atingirem o cérebro do animal, que lhe provoca uma morte instantânea. Pelo menos o bichinho morre logo, né? Aqui é a última página. Tá? Fala que, desde as primeiras ocorrências, suspeitou-se que a mortandade podia dever-se à atividade de um grupo satânico. No entanto, em breve os ataques multiplicaram-se e difundiram-se demasiado para que um pequeno número de pessoas fosse responsável por eles. Hoje em dia, calcula-se que várias dezenas de milhares de animais apareceram mutilados de forma atribuída aos chupacabras na ilha de Porto Rico, e verificaram-se casos semelhantes na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México e nos Estados Unidos. Para explicar semelhante matança, avançaram-se várias hipóteses. As autoridades de Porto Rico atribuem estas mortes a cães selvagens, coiotes ou feras que escaparam do jardim zoológico. Embora essa explicação seja pouco verossímil, pois nenhum animal conhecido mata suas presas dessa forma. Também se afirmou que tudo não passa de uma farsa, mas o número de casos afasta essa teoria. Chegou mesmo a falar-se de extraterrestres, pois algumas pessoas garantiam ter encontrado uma relação entre as aparições de OVNIs em Porto Rico e o aumento de animais mutilados. Hoje em dia, o mistério mantém-se e os animais continuam a morrer devido ao misterioso chupacabras. Em maio de 2004, perto de Elmendorf, no Texas, um agricultor chamado Devin McAnally matou um estranho animal que tinha chupado o sangue a 30 das suas galinhas apenas num dia. Sem pelo, à exceção de uma linha que percorria a coluna vertebral de um azul acinzentado surpreendente, muito esquálido e dotado de uns dentes
com uma forma invulgar, o animal não foi identificado. Alguns especialistas sugeriram que se poderia tratar de um cão nu, de raça, daquela raça Xoloitzcuintli. Acho que vocês sabem, aquele cachorro que não tem pelo, só pele, feio pra dedéu, do México. Outros pensaram que talvez fosse um canídeo com uma espécie de sarna. E, como é evidente, outros afirmaram ter reconhecido na besta um autêntico chupa-cabras. A besta de Mendorf pode ser um cão como este aqui, ó. E aqui embaixo tem... Hoje em dia ainda continua matando de animais na América Central. São os tipos de animais que o chupa-cabra gosta. Aqui é uma cabrinha. Certo? Então, eu nem sabia que o chupa-cabra era originário de Cuba. Olha que interessante, de Cuba. De Porto Rico. Muito bem. Essa foi a edição de número 26, que fala sobre o verme de Lambton. Então é isso. Até o próximo vídeo.